Então vamos à análise. Vou começar então com nossos convidados, Caio, pedindo licença a você. Começo aqui com o Rafael, que está ao meu lado. Rafael, o que nos diz o silêncio de Bolsonaro? Olha, Carol, acho que tem duas dimensões para esse silêncio, né? E duas leituras para o posicionamento do presidente nesse contexto de transição. A primeira é mais do ponto de vista macropolítico, enfim, o significado que esse comportamento dele ausente desse processo, né, pouco cooperativo no respeito à transição de governo, tem o impacto de alimentar uma certa animosidade e uma divisão político-partidária que cada vez mais se transfere para o âmbito social, e esse comportamento do presidente alimenta esse ponto. E a segunda dimensão é mais pessoal, e aí tem um pouco a ver com como é que ele vai fazer com o seu capital político, né, o que isso vai representar para o seu futuro político, o que isso diz do ponto de vista das suas intenções para fazer oposição ou não. E o segundo ponto, né, do ponto de vista jurídico, né? A gente sabe que tem uma série de possíveis processos em torno do presidente Bolsonaro futuro, ou pelo menos acusações nessa direção. Então, acho que também tem a ver um pouco com isso. É um momento de retrair, talvez não chamar a atenção, mas não é por um acaso que a gente está olhando com cuidado, porque é um comportamento pouco usual em contextos de transição. Então, vamos a essas dimensões que você detalha. Rafael, Graziella, em que medida que esse silêncio de Bolsonaro interfere muito nessa dimensão que o Rafael traz para a gente, de alimentar essa divisão político-partidária e alimentar uma retórica de dúvida? Perfeito. Concordo muito com o Rafael nesse aspecto. A gente tem essa dimensão, inclusive social, que é muito complicada, que vem desse silêncio dele. Mais uma vez, a gente pode fazer um paralelo das atitudes do Bolsonaro com como foi a saída de Donald Trump, quando ele também fez silêncios em momentos que se esperava que ele falasse. Então, o silêncio ele grita, sobretudo nos momentos em que se esperava que o chefe de Estado, o chefe de governo brasileiro se pronunciasse, como naquela noite de terror que Brasília viveu na semana passada, como na tentativa de atentado de sábado, que também foi algo que tem uma dimensão muito grande, inclusive internacionalmente isso é uma questão muito séria e que a gente só escuta o silêncio. Do ponto de vista social, o que os possíveis apoiadores extremistas podem ler? Isso não é um problema, né? Do ponto de vista institucional, evidentemente, fica claro como essa estratégia pouco partidária de Bolsonaro pode afetá-lo agora que pela primeira vez na sua vida política ele não vai ter mandato, né? Então, Bolsonaro que trocou de partidos tantas vezes ao longo da sua carreira e que nesse momento que vai ficar sem mandato, evidentemente, está ligado ao PL, mas não tem uma ligação de base, de estrutura formal, provavelmente é uma ligação que está condicionada à sua popularidade e sua aprovação, que a gente sabe que ainda é relevante agora, mas as coisas mudam ao longo do tempo. Então, esse comportamento não partidário pode punir Bolsonaro daqui em diante. Eu acho que ele tem essa visão e, portanto, já está sentindo os reflexos desse isolamento institucional que ele mesmo se impôs. Vamos seguir nessa linha jurídica, Caio. Na abertura do WW de hoje, eu lembro hoje essa conclusão da Polícia Federal, de que Bolsonaro cometeu crime ao divulgar informações falsas contra a Covid-19. É um inquérito fruto dos trabalhos da CPI da pandemia. Quais são as outras consequências que podem vir dos trabalhos da comissão? Bom, Carol, vamos lá. Vamos lembrar primeiro que os trabalhos da CPI da pandemia geraram 10 pedidos de investigação. Desses 10, 6 já foram arquivados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, sobram 4. Esse, cujo relatório foi tornado público hoje, é um dos 4 que nós temos conhecimento que está avançando, talvez o que mais avançou. Os outros 3, por serem sigilosos, não se sabe muito o andamento deles, né? É difícil a gente fazer uma conexão direta entre o trabalho da CPI e as consequências jurídicas. Isso não significa que o presidente Jair Bolsonaro não possa vir a ser incriminado, ter problemas na justiça, porque há outros inquéritos e investigações decorrentes de outras situações também contra ele. O que eu ouvi hoje, conversando com um investigador muito ligado aí nessas questões e nesses processos, é que esse processo de hoje,
que foi tornado público hoje, dessa vinculação da vacina com o vírus da AIDS, ele tem um potencial, sim, de ter uma conclusão desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro, a despeito de ser um crime menor. Em outro processo, decorrente também da CPI da pandemia, nós trouxemos essa informação no Prime, a situação está mais complicada. E é surpreendente porque é um processo em que, em tese, em princípio, haveria mais provas contra ele. Não só contra ele, mas contra o Flávio Bolsonaro, contra Carla Zambelli, que é o processo que, a rigor, acusa o Bolsonaro e os seus aliados de incitarem medidas contra-sanitárias, vamos dizer assim, não usar máscara, não se vacinar, incentivar a cloroquina. E aí, nessa investigação em si, está muito parado, está muito atravancado, e o próprio Ministério Público Federal já pediu o arquivamento. Carol. Rafael, voltando para a questão política, esse silêncio de Bolsonaro, ele o fortalece ou enfraquece como um nome de oposição no futuro governo Lula? Na minha leitura, enfraquece, né? Acho que uma parte do que a gente chama de bolsonarismo, né, é um conjunto razoavelmente heterogêneo de tipos de eleitores que, em comum, têm algum sentimento, uma percepção de rejeição à esquerda e ao PT em particular, né, e que, de alguma maneira, né, agora na oposição, é mais difícil para o presidente manter mobilizado. Esse comportamento, vamos chamar pouco cooperativo, contra o funcionamento das instituições, eventualmente pode manter uma parcela importante desses apoiadores, mas aos poucos e deixando de lado a relação que o presidente tem com outros grupos de eleitores que só têm em comum ser oposição ao PT, mas não necessariamente tem uma concordância, né, tem um posicionamento mais positivo com esses comportamentos que, ao fim e ao cabo, sugerem um não aceito da derrota ou algum questionamento do rito democrático. Então, me parece que seria até positivo para ele marcar posicionamento no debate, né, e relevância nas questões políticas a partir de 2023, se ele aceitasse e contribuísse para uma certa normalidade institucional. A questão é, Graziela, temos esse silêncio e agora o que já é dado como certo de que Bolsonaro não deve entregar a faixa presidencial a Lula. Essa atitude de Bolsonaro prova que há uma confusão entre a pessoa Jair Bolsonaro e o presidente da República? Da parte dos seus apoiadores, certamente. Da parte do próprio Bolsonaro, a gente tem uma questão do desafio ao próprio Estado de Direito, porque por mais que a cerimônia da transferência da faixa seja isso que se diz uma cerimônia, ela não é juridicamente necessário que assim ocorra para que haja essa passagem, o que vai acontecer é o que está disposto na Constituição e vai ser passado de toda forma, o que acontece é que existe um baixo apoio às regras institucionais que definem o Estado de Direito. E é nesse ponto em que fica um pouco delicado, que pode justificar alguns comportamentos contra-institucionais dos seus apoiadores, e essa parte é um pouco mais incômoda. Bolsonaro certamente vai seguir sendo uma figura dissonante, muito importante e que centraliza, como bem disse o Rafael, diversos grupos que não estão necessariamente contemplados no espectro político partidário, ao menos não de forma absoluta, mas eu acho que essa figura dissonante não necessariamente se configura numa oposição, né? Porque a oposição ela precisa saber fazer uso de instrumentos institucionais e partidários para poder exercer o seu direito à voz. E esses caminhos foram muito pouco explorados pelo próprio Bolsonaro quando era deputado. Então, é difícil que, nesse momento, ele consiga manter esse papel de oposição. Vamos ver, com certeza vai se manter como uma figura muito de destaque, para muitos muito importante politicamente, mas ia precisar se esforçar muito para conseguir exercer uma função efetivamente oposicionista.